Tá bom. Vocês estão bem? Com essa resposta, irmão. Vocês estão bem mesmo? Tá. Então tá bem. Quando a gente perguntar se vocês estão bem, mesmo que não esteja tão bem, mas pela fé fala que está bem. É, porque eu também estou bem também. É, a gente está tendo umas guerras aí, umas lutas aí, mas é que mais maior, né? Mas maior é aquele que está em nós. É aquele que nos sustenta, nos fortalece, né? Eu, um pouquinho cansado, venho de uma série de ministrações. Aliás, de quinta-feira para cá não parei, irmãos. Eu tenho sentido esse ano uma liberação do Espírito Santo de uma forma tremenda. Tem uns cultos assim que a gente tem participado. Cada culto tem sido culto cada vez maiores, de proporção da ação do Espírito Santo. E de quinta-feira para cá, tenho ministrado como se estivesse ministrando em seminários, em congressos, assim, sabe? Naquela intensidade. Ontem pela manhã estivemos numa conferência do Espírito Santo, estive ministrando ali com alguns irmãos queridos. Davi Silva estava lá, Reuel, lá do nosso querido pastor Luiz Hermínio estava lá também. E eu tive o privilégio de ministrar lá também, e foi tão lindo o que Deus fez ontem cedo. Aí à noite eu estive na igreja do meu irmão. Olha as conferências. Conferência do Espírito Santo à noite. Incendiários. Né? Você já sai pegando fogo e incendeia todo mundo, né? Aqui também uma glória de Deus, uma presença de Deus. Deus está neste lugar. Obrigado por 2 amém, um bocejo. Deus está nesse lugar, irmãos. Sabe, e eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Antes de tudo, saudar a apóstola Leda, né, apóstola? Na hora que eu estava já passando som, não deu tempo de cumprimentar a apóstola. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. É tão bom estar aqui. Eu não sou a Xuxa, mas é bom estar com vocês. Foi uma piada. Antiga já. Vocês já deveriam estar acostumados com as minhas piadas sem graça, não é verdade? Não é verdade. Obrigado, Cafu. Depois eu te dou os seus R$10 por essa concordância tão singela da sua parte, né? Eu não sei se você está feliz comigo aqui. Tô nem aí. Eu vim mesmo. Eu falei pro Gé assim, Gé, eu trouxe uma pessoa para poder caminhar com você e chorar junto. Tá, maninho, porque ele é santista. Eu falei, trouxe ele para vocês dois depois ficar ali na calçada, né? Na rua da amargura, né? Chorando junto, né? Imagina, irmão, torcer para o Santos. Meu Deus do céu, tem que pedir muita tristeza, né, mesmo? Mas vamos lá. Quero falar para você. Eu resgatei uma palavra que eu já preguei ali em alguns momentos, mas esse ano eu entendi que eu deveria pregá-la novamente nesse mês de janeiro em alguns lugares. Esse final de semana eu vou estar em São José do Rio Preto e estou buscando de Deus para saber se essa palavra tem que ser pregada lá. E por quê? Porque a gente recebe, a gente é visitado por dificuldades, a gente é visitado por notícias difíceis, por problemas, lutas. E dias atrás chegou uma notícia, e toda vez que chega uma notícia ruim, nós temos que estar com o coração muito bem protegido, blindado no Senhor, né? Minha mãe, minha querida mãe, nos chamou e nos deu uma notícia de que chegou um diagnóstico médico para ela, muito dificultoso, dando para ela tempo inclusive de vida. Então nós recebemos essa palavra, eu e meu irmão, um misto de coisas, né? De tristeza, mas ao mesmo tempo de fé pujante, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquele em quem nós cremos, e nós cremos no Senhor. E naquele momento meu irmão e eu oramos por ela, meu pai num cantinho quieto, assustado com aquilo tudo, né? Imagina, mas nós começamos assim a encher minha mãe de esperança, de fé, encher ela de promessa. Não, a senhora tem promessa, mãe, a senhora tem promessa. Pode passar céu e terra, mas as promessas, a palavra do Senhor não passarão, não vão passar, tem promessa. E aí eu
essa palavra entrou no meu coração e eu quero falar para você essa noite de que as promessas de Deus seguem vigentes sobre a sua vida. Quem crê nisso? Eu não gosto muito de ficar pedindo para repetir para quem está do seu lado, mas fala isso para quem está do seu lado, porque é importante cravar. A promessa de Deus segue vigente sobre você. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Segue vigente sobre você. A promessa do Senhor está sobre você. Então, até falei para o Tamanini esses dias. Eu preguei, eu estava lá na INEMP pregando esses dias. Preguei lá, falei, Tamanini, você ouviu lá na igreja dele? Eu fui pregar na igreja dele lá. Você ouviu essa pregação da promessa? Ele estava comigo na INEMP, ouviu a promessa, né? E agora, pela terceira vez, já pode pedir louvor, né? Por 3 vezes, né? Já pode pedir louvor, né? Não tem o gol lá do programa lá, 3 gols pede música. Como ele está ouvindo 3 vezes, já pode pedir louvor, né? Entendeu? Foi outra piada que você não entendeu também. Mas foi piada, né? Irmão, você deve pensar, mas quem não me conhece aqui ainda, né? Você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, como que é? E é pastor ainda, né? Eu falei, olha, eu sempre falo isso nos lugares. Você nunca pode se esquecer que nós vamos para o céu, amém? Quem vai para o céu? Amém. E você vai passar uma eternidade inteira comigo lá. Aleluia. A não ser que você queira ficar com o capeta aqui na terra. Quer ficar abraçado com o anticristo. Imaginou os demônios lá, pombagira chegando, imaginou? Querendo abraçar você? Não, irmão. Então, você vai para o céu acompanhado de mim, porque eu também vou. Eu vou atazanar você a eternidade inteira lá. Vou fazer piada, vou chamar você para dar um rolê nos anjos de 6 asas. Nós vamos zoar lá. Porque eu estou na minha casa. Você não quer ir para o céu, então vai para o inferno. Não vai não quero. Está amarrado, né, irmão? Vamos lá. Vamos para a palavra que interessa, né? Salmo 119, 50. Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, eu estava indo na igreja há 4 meses e nunca havia decidido meu coração, decidido a ter Jesus no meu coração. Uma igreja, um presbítero, hoje ele é presbítero, uma igreja presbiteriana, imagina você. E aí você foi lá, irmão, você pregou, pastor, você zoou tanto barraco na mensagem, você me fez tanto rir, que eu falava, não é possível, Jesus é bom demais, esse homem está pregando dessa forma, com tanta alegria. Então essa forma que eu prego, muitas vezes rindo, às vezes não, nem sempre, né? Mas essa pessoa entendeu que ela deveria entregar o coração para Jesus, e hoje é presbítero, irmão. Então eu tenho testemunho das minhas piadas sem graça também, né? Por meio dela Jesus toca corações também. Salmo 119, 50, nova versão transformadora. Olha o que diz a palavra: tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Aleluia. Repetindo, tua promessa renova minhas forças, tá? Ela me consola em minha aflição. Eles colocaram aqui, ó, vai lá, vamos ler comigo, 1, 2, 3. Tua promessa renova minhas forças, ela... Todos nós passamos por aflições, mas não desanime, você tem a promessa do Senhor, ela te renova na sua aflição, amém? Pai, a tua palavra, uma pequena porção, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser, Pai, orientados pela tua palavra, ajuda-nos a compreender os teus caminhos, os teus desígnios, Senhor, por favor, fala conosco. Pai, não havendo profecias, o povo se corrompe. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ser conduzidos pela sempre viva, poderosa palavra do Senhor. Palavra que transforma, que regenera, que sara, que cura. Palavra que nos edifica. Palavra que edifica, que exorta e consola. A palavra sempre poderosa, a palavra do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo Nazareno. Hoje e sempre. Amém. Amém. Sabe, queridos, viver conscientes acerca das promessas de Deus, é isso que passa essa palavra. Fazer você
ter uma ampla consciência de que sobre você repousa as promessas do Senhor. Sobretudo, lembrar dessas promessas, reconhecer tais promessas. Neste momento em que a humanidade tem caminhado debaixo de tanta dificuldade, de tanta opressão, de tanta luta. Imagina você, nós estamos vendo tantas coisas acontecerem de forma simultâneas. Irmãos, chuvas que estão vindo cada vez mais fortes. Eu não me lembro de ver chuvas assim e colocar carro em cima de grade. Vocês viram aí, sexta-feira, chuva derrubando parede forte. Nós estamos falando de chuva, irmão, que levanta lá umas enchentes, e o negócio está cada vez pior. A coisa está ficando complicada. Os sinais de que a humanidade está vivendo seus últimos dias na Terra estão aí, demonstrando ou se demonstrando com uma intensidade cada vez maior. Então, apesar de todo este contexto incerto em que a humanidade se encontra, irmãos, a verdade é que nada disso pode impedir as promessas de Deus na sua vida. Nada disso, porque Mateus 24:35 fala: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras, isto é, as promessas do Senhor, não passarão. Portanto, ficar longe de Deus, se alguém entrou aqui dizendo: não sei, acho que eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de ir para a igreja. Irmão, você corre um risco sério, muito complicado, porque o nosso relacionamento com Deus é o que fará com que nos mantenhamos de pé neste tempo que nós estamos. Sabe, uma vez uma mulher chegou em mim e falou para mim assim: pastor, sei, viu, vim dizer para o senhor que eu estou brigada com Deus. E ela falou para mim: o que o senhor acha? Eu não acho nada, problema seu. O mundo quer te matar, o diabo te destruir, te abraçar, e do único que pode fazer alguma coisa por você, ainda você briga com ele? Eu falei: desculpa, irmão, mas você é burra. Você é sério. Eu conheci a mulher, tá? Por isso que eu falei brincando com ela, deu risada. É verdade, é verdade. É verdade. Eu falei: irmão, isso é desinteligência para quem se ofendeu por burra. Desinteligência. Sabe, queridos, vamos lá. Quando nós vamos caminhando com Deus, nessa nossa caminhada, o que nos deixa de pé diante das adversidades, das lutas diárias, é realmente o nosso reconhecimento da nossa necessidade de Deus e de quem é o supridor dessas necessidades que nós temos. Diante das lutas que nós passamos, a razão estar aí. Qual é essa razão? Não deixarmos por nada a presença do Senhor, investimento no nosso relacionamento com Deus, por meio da palavra, como foi falado pelo apóstolo Tamanini, por meio da palavra, por meio da oração. Sabe, queridos, a coisa é tão séria, porque um cristão, uma pessoa que deixa de meditar na palavra, de estudar a palavra, de ler a palavra, uma pessoa que deixa de orar, logo essa pessoa vai se esquecer daquilo que ela deve amar e vai começar, olha como isso é sério, ela vai se esquecer daquilo que ela deve amar e vai começar a desejar aquilo que ela deveria rejeitar. Isso é muito sério. Se você não gasta tempo com Deus, alguém vai pegar esse tempo para si. Alguém vai aproveitar esse tempo, e aí que entra aquela famosa frase, não é versículo bíblico não, viu? Mente vazia, o quê? Oficina? Não, como está escrito em Deus, não está escrito não. Mente vazia é oficina do capiroto. Agora, se não tirarmos tempo para falarmos com Deus, se não tirarmos tempo para ouvirmos a voz de Deus, provavelmente a gente vai acabar falando aquilo que a gente não deve, a gente vai acabar ouvindo aquilo que também a gente não deve. Então, é de suma importância ter tempo com Deus. Abraão tinha uma promessa, sim ou não? Ser pai de multidões, ser pai de nações. Chega um momento que ele e a esposa Sara têm o Isaac. Isaac está lá, Deus pega, faz uma prova com a fé dele. Traz o Isaac aí e sacrifica ele.
Ele pega, vai, leva, prepara tudo. E quando chega o momento de levantar lá o punhal, a faca, sei lá o que ele usou, ele ouve a voz do céu, o anjo dizendo: Abraão, não faça isso. Imagina se ele não está conectado com a voz em Deus. Destruiria toda a sua descendência. Não haveria promessa cumprida. Então ouvir Deus faz com que você mantenha o seu futuro da forma como Deus planejou. Precisamos colocar os nossos ouvidos no Senhor. Agora, eu tenho visto muita gente, cristãos sobretudo, sinceros, claro, na sua fé, mas que quando são visitados por lutas, por dificuldades, acabam deixando de ser levados pela desmotivação, acaba se deixando levar, ou acreditando que se afastar de Deus será uma boa decisão. Pode reparar, irmão, quando você tem lá de repente você trabalha lá numa empresa, o gerente falou: sexta-feira, 3 da tarde eu vou te chamar para uma reunião e quero conversar com você porque eu estou pensando em dar uma promoção para você e um aumento de salário e tal. Aí acontece qualquer coisa, ele não chama você cheio de expectativa, entusiasmado, não chama você, aí você pega, fica triste, aborrecido, magoado, chateado, e não sei. Qual é a primeira coisa que a gente sacrifica? A presença de Deus. Você sai de lá triste: não sei se eu vou domingo para o culto não, estou triste. A primeira coisa que a gente sacrifica é a nossa presença ou permanência diante do Senhor. Então a falta de um entendimento sólido na palavra de Deus tem aberto portas para o medo, tem aberto portas para a dúvida. E o problema é que isso compromete a nossa vida cristã. Isso compromete a nossa vida com Deus. Agora, Romanos 10:17 fala: de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Este momento é o que vai gerar para você fortalecimento para a semana. Então, faltar a um culto é simplesmente dizer: não quero ouvir o que Deus tem para mim. Pode reparar, irmãos, é aquela palavra que você não ouviu do culto que você faltou, que vai te fazer falta naquele momento da dificuldade que você passar. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Se não ouve a palavra, não vai haver subsídios para você colocar em prática a sua fé. Então, para quem quer adorar, para quem quer servir ao Senhor verdadeiramente, ter fé é uma atitude essencial, obrigatória, e não há como fugir disso. Não tem como fugir disso. Quer servir ao Senhor, quer caminhar com Ele, é a fé que vai fazer você caminhar, porque sem fé, não é sem louvor, é impossível agradar a Deus, não é sem presença no culto, né? É sem fé que é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos criar subsídios para a nossa fé, aquela fé que nós temos. Romanos 12, a última parte do verso 3 diz que Deus colocou uma medida de fé em cada um de nós. Essa medida precisa ser trabalhada. A palavra vai fazendo com que nós coloquemos a nossa fé em ação, porque uma coisa é ter fé, outra coisa é a ativação dessa fé. Se você não está respaldado, por exemplo, uma palavra de que, olha, você tem promessa por exemplo, Deus te deu uma promessa de que nada te faltará. Então, quando você realmente necessitar colocar a sua fé para conseguir algo que porventura naquele momento não esteja ainda com você, seja faltando algo, sem uma palavra de que você tem promessa, não vai gerar a fé para você entender que a promessa está aí e a acessibilidade dessa promessa sobre você. Então nós precisamos ter em todo o tempo a palavra. Por isso que nós estamos assim andando, entre aspas, para a palavra, preocupados em compartilhar ensino, em compartilhar estudo teológico. Irmãos, nós estamos diante de um cenário em que crente não sabe Bíblia. Não sabe. Perguntar para irmão, desculpa, viu? Um dia eu perguntei para o ministro de louvor, me fala os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Ele falou para mim: Sofonias, Malaquias, João e Lucas. Seria trágico se não fosse cômico, ou seria cômico se não fosse trágico. É triste, irmão. O negócio é sério. Agora, veja, entenda uma coisa: nós precisamos estar firmados na doutrina.
conscientes das promessas que nós temos sobre nós. Você tem promessas sobre você. Deus tem promessas sobre você. Tem que ter uma consciência disso, porque quando chegar a adversidade, eu olhar a adversidade como chegou na minha família, eu olhei para minha mãe e falei: não, mãe, nós temos promessas sobre nós. Eu tenho promessas sobre mim. A blindagem da sua fé vai te ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que nós não podemos permitir que a falta do conhecimento nos tire ou nos desvie da verdade. Mas essa consciência só virá com uma busca pela presença de Deus, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista individual, ali com a sua vida de leitura da palavra, meditação na palavra, oração, jejuns e por aí vai. E no coletivo, não se ausentando de cultos, não se ausentando daquilo que a igreja tem como processos semanais para o envolvimento de todo o corpo, de toda a igreja. É isso que alimenta, é isso que nos fortalece. É assim que nós iremos prevalecer, e prevalecer estando de pé quando as adversidades chegarem. Só assim que nós vamos ter clareza, porque quando chega uma luta, quando chega uma adversidade, é mais ou menos aqui, ó. Eu tenho um corredor aqui. Vamos imaginar que esse lado é louvor e esse lado é murmuração. Não é você não, tá? Nossa, quer dizer que o senhor está me chamando que eu louvo e eu murmuro? Não. Estou falando nada disso. Mas quando você chega diante de uma luta, quando você chega diante de um diagnóstico, quando você chega diante de uma situação, seja ela qual for, que é delicada, que é complexa, nós pegamos a bifurcação, nós estamos diante de uma bifurcação, ou nós pegamos o lado do louvor, ou a gente vai pegar o lado da murmuração. Pode reparar, ou a gente pega o lado do louvor de em tudo dai graças, ou a gente pega aquilo que Salmos 15 fala, lábios maldizentes. E a coisa é séria. E eu tenho falado isso com frequência nas mensagens que eu prego. Porque se Salmos 22:3 diz que Ele, o Senhor, habita no meio dos louvores, olha como isso é sério. Ele habita, quer dizer, endereço aonde Deus está já existe, louvores. Se Ele habita no meio dos louvores, te pergunto, quem que habita no meio da murmuração? Alguém está habitando e não é o Senhor. Alguém está sendo alimentado com a nossa reclamação. O Bill Johnson da Bethel Church, ele fala o quê? Murmurar nada mais é do que você ouvir o que o diabo está dizendo e reproduzir com os teus lábios. Amém. Misericórdia. Isso é sério demais, irmãos. Agora, nós precisamos do conhecimento intelectual, claro, mas nós também precisamos entender o nosso conhecimento relacional com Deus, a nossa vida com Deus, andar com Ele, porque é no tempo da tribulação que a gente vai precisar, estou repetindo, precisar se lembrar que nós temos promessas. Nós temos promessas. Sabe, queridos, eu sei que tocar nesse ponto não é fácil, mas nós temos uma promessa, inclusive, da partida do nosso querido apóstolo Edmilson. Qual que é a promessa? Nós nos veremos na eternidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, Tessalonicenses diz, subiremos e nos encontraremos com eles nas nuvens. Promessa. Por crer nessa promessa, aquele texto que Paulo fala em 1 Coríntios 15, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Promessa. Vem a tristeza, vem o desprendimento, a partida vem, mas a gente acaba se alegrando no interior porque nós temos uma promessa. Então é nela que eu pego, é nela que eu fico, na promessa. Qual é a promessa que você tem de Deus? Qual é a promessa que você tem sobre você? Qual é a promessa que você tem sobre a tua família? Sabe, irmãos, a palavra do Senhor fala que quando os problemas chegam, a gente vê na Bíblia eles chegando, problemas de dificuldade chegando, mas a palavra fala para nós sermos ali confiantes no Senhor. A palavra fala que nós devemos confiar, confia no Senhor.
Confie de todo o seu coração. Sabe por quê? Quando você vai para 1 Samuel, capítulo 7, do 7 ao 12, é aquela passagem que Israel estava entre Mispa e Sem. E a Bíblia fala que os príncipes dos filisteus eram uma guarnição poderosa deles, não era nem o exército todo. Era tipo o bope dos caras. O príncipe dos filisteus, a guarnição poderosa, o primeiro esquadrão, o primeiro pelotão, os caras de elite, se levantaram e vieram contra Israel. A Bíblia fala que quando eles souberam que os filisteus estavam vindo, eles estavam acampados, eles correram para Samuel e falaram: Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus a nosso favor. A Bíblia diz, no verso 10, que quando Samuel estava clamando, ele pegou um holocausto, um cordeiro, e sacrificou, melhor dizendo, sacrificou em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu aquilo. E a palavra do Senhor diz que, no verso 10, que quando os filisteus, no momento que os filisteus chegaram, Samuel estava adorando ao Senhor. Olha só. A luta, o inimigo, a dificuldade, o problema chegou no momento da adoração do Samuel. A pergunta é, quando a luta chegar diante de você, ela vai te pegar murmurando ou adorando? Como ela te encontrará? Porque virá. Está profetizando isso? Não. Só estou dizendo que Jesus falou que a gente vai ter aflição, e no plural, aflições. Virá. A dor virá. Para mim, para você. Vem para o alto, vem para o baixo, vem para o rico, vem para o pobre, ela virá. Alguns quadros de dores já passamos, outros passamos e outros passaremos. Virá. Requer que nós nos preparemos. Ela virá. A questão é, como é que eu estarei? Aonde estarei prostrado? Com quem estarei me relacionando no sentido de poderoso? Aonde eu estou com os meus olhos, os meus joelhos dobrados? Eu preciso ter essa consciência, porque eu tenho promessa de Deus. Então, quando chegar a luta, eu preciso, claro, aquilo vai trazer preocupação, a gente é humano, a gente vai trazer atenção, talvez na hora a gente vai se esquecer, e agora a gente vai querer resolver de uma forma. Olha como a coisa é séria. Trabalhei um tempo no ministério do pastor Masao Sugihara, do Oração de Oradores. E eu me lembro de um dia, nós estávamos para gravar o DVD, puxa, me esqueci o nome, Foi por Amor, ali numa igreja na Lapa. E aí nós estávamos lá, na casa do Massal, cada um com as suas responsabilidades. Nesse período, eu ajudava na organização, toda a estruturação de coisas e tal. E aí eu estava responsável por alguns setores. Recebemos na hora uma notícia de que o Sérgio e mais o Danilo haviam sofrido um acidente de moto. Os dois estavam com cartazes, com um monte de documentos para entregar para muitos pastores, para eles irem no dia, entradas, coisas do tipo. E aí, eles sofreram um acidente. Caíram, não sei, bateram neles, eu não sei direito. Enfim, o Sérgio, que estava pilotando a moto, caiu de uma forma muito, enfim, acidentalmente falando, muito séria, porque ele fraturou o fêmur. E aí ele caiu, fraturou o fêmur e tal. Veio ali o socorro, levou ele para um hospital em Osasco. Quando estava em Osasco, descobriu-se que ele tinha um plano de saúde, só que era um plano de saúde de um hospital regional. Na cidade dele, eu posso estar equivocado aqui, mas é lá na região Marília, e não é tão perto daqui. E aí, precisava o quê? Então, que uma ambulância dessas especiais, com enfermagem, com tudo, com alguns equipamentos mais ali, levasse ele para Marília, ou enfim, alguma cidade aí que era longe. E aí, quando nos ligaram, olha, está aqui, nós vamos. E aí, começamos entre nós ali, Massal, eu, Herbert e outros amigos. Olha, liga para o fulano, liga para o ciclano, liga para aquele, para o vereador, né? Você sempre corre alguém da repartição pública que tem um poder ali de ajudar a gente ali com uma liberação de alguém que possa dar um ok para uma ambulância vier. E liga para esse, não consegue, não fala, peraí, já te vejo, já te ligo, já vou, já vai, isso aqui. Aí, a mulher do Massal estava na parte de cima da casa assim, ela chegou assim e falou assim: vocês estão fazendo tudo errado. E, né, deu uma puxada de orelha em nós. E eu falei, mas a gente está errado, nós estamos tentando ajudar o rapaz. Aí, por que damos errado? Vocês estão fazendo tudo errado. Aí o Massal, né, o esposo, né, baixou a orelha.
Esposa é sempre assim, né? Baixa a cabeça, os esposos estão aqui, sabem, né? Que a última palavra é a nossa, né? Sim, senhora, né? Aí ele falou, mas por quê? Ele falou assim, porque primeiro nós temos que nos conectar em oração com Deus, e Deus vai se conectar com alguém aqui na terra que vai ajudar ele. No primeiro momento a gente sai correndo para falar com o vizinho, com a vizinha, com quem. Primeiro você ora, irmão. Você se conecta com Deus, você fala com Deus, e Deus vai falar com alguém aqui na terra e vai colocar você na memória dele. E foi exatamente o que aconteceu. Falando, Senhor, oramos, tal, não sei o que, papapá. 5 minutos depois, nos liga alguém. Massal, tal, alguém ligou aqui, para ajudar o Sérgio. Olha, antes mesmo ligou para perguntar, porque ele tinha recebido uma notícia. Mas antes de ligar para a gente, ele pegou e falou, eu já liguei, acho que foi isso. Eu já liguei para uma ambulância, já tem uma ambulância lá, já está lá na porta, e já vai levar o menino lá para não sei o que lá. Meu Deus, nossa. Não, irmão, perdão. Essa pessoa ligou para falar com o Massal falou assim, nós estamos aqui, desculpa, não consigo falar com você agora porque nós estamos resolvendo o problema do fulano. Não, Massal, peraí, deixa, eu lido com essa questão de saúde aí, peraí. Aí ele desligou e ligou e conseguiu uma ambulância, foi isso. Olha só, uma pessoa ligou para falar com a gente depois que oramos, para falar com o Massal sobre o evento, o Massal reportou aí o que estava acontecendo, ele desligou, ligou para o fulano de tal, pronto. Problema resolvido. Primeiro eu me conecto com Deus, e depois Deus vai se conectar com aqueles que terão que me ajudar. Então, saber que a nossa transformação diária, ela não vai vir assim, de repente, num passinho de mágica, uma varinha de condão. Nós temos que estar preparados para a nossa aventura em meio a processos. Porque pode ser que você passe ou esteja passando por quadros, mas esse quadro seja um processo necessário para a sua vida. Um processo necessário para a minha vida. O meu processo recente durou de 2015 a 2022, 7 anos. Um processo ouvindo dos médicos tudo que eu jamais gostaria de ouvir, mas ouvia. Mas foi necessário. Eu sei que foi necessário porque aquilo mudou todo o meu quadro, minha forma, e eu vi a mão de Deus sobre mim. O que eu aprendo com isso? É que nós costumamos dar uma palavra, ou nós costumamos usar 2 palavras para as orações que nós fazemos e para as respostas que nós queremos de Deus. Ou nas respostas nós usamos a palavra rápido, ou na resposta nós usamos a palavra demorada. A gente fala, Senhor, ou a gente espera uma resposta rápida, mas às vezes a resposta não será rápida, no nosso entendimento ela será demorada. É para nosso entendimento, porque para Deus não tem rápido ou demorado, tem o tempo dele. Não existe rápido para Deus, ou demorado para Deus. Existe ele olhando e falar, ok, é no relógio dele, está de acordo com o propósito dele, então é agora, ou pode ser não agora. Está entendendo isso, sim ou não? Então, mas eu aprendi uma coisa, que quando eu oro e respostas rápidas, elas nutrem a minha fé. Deixa a gente voando, né? Você sai de lá, quem aqui já orou e em minutos aconteceu tal coisa? Eu já. Não, é um negócio doido, você ora e fala, caramba, olha, eu sou querido de Deus, meu irmão, para responder assim na lata, né? Você já sai de lá se achando, né? Palmeirense com o Mundial. Aí... Só que não, né? Aí você sai de lá assim, alegre, feliz. Mas e a demorada? Que nós elegemos como demorada, não Deus. A resposta rápida nutre a tua fé. A demorada trata seu caráter. Ela cuida do seu caráter. Sobre promessas, eu vim trazer sobre você que a promessa de Deus, ela segue vigente sobre você. Você pode estar pensando assim, poxa pastor, você está desmerecendo a luta que eu tenho passado. Não, irmão, não estou desmerecendo.
Estou dizendo para você que na luta que você está, tem promessas sobre você, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Quem pode dizer amém? A palavra diz assim, olha, Josué 21:45, NVI, fala assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Números 23:19, a última parte do versículo diz assim: acaso ele, está falando de Deus, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Salmos 89:34 diz, a NVI: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios, o Senhor dizendo. Gênesis 28:15, NVT: não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que te prometi, diz o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Apesar da luta, da dificuldade, você tem promessa. Elas estão vigentes. O que significa vigente no dicionário? Quando você vai para o dicionário, você tem algumas explicações. Mas, para resumir, vigência ou vigente é aquilo que está valendo agora. Sabe o que significa isso? A promessa de Deus sobre você, ela não tem data de vencimento. Ela não expira. Não é igual aqueles vidros de maionese que vai lá, válido até dia 20 de dezembro de 2025. Não tem essa data de vencimento. Ela segue vigente sobre você. Isto é, ela está valendo agora sobre você. Ela está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua cabeça. Por essa razão, nós lemos que tua promessa renova minhas forças. Então eu vim aqui falar para você que pode ser que você esteja se sentindo fraco, esteja se sentindo desgastado, está se sentindo, mas lembre-se da promessa, porque hoje o Senhor liberou para que ela renove as suas forças, para que você volte para a tua casa dizendo: puxa vida, está difícil, está fácil? Não está fácil. Puxa vida, às vezes dá vontade de chutar o balde, dá vontade de chutar, mas ela está renovando você essa noite. Ela está dizendo para você: olha, não desista não, para não, a promessa está sobre você. A promessa está. Quem tem coragem de colocar a mãozinha sobre a sua cabeça e dizer: eu creio que a promessa de Deus está sobre a minha vida. Está sobre a sua vida, irmão. Qual que é a promessa para você? Salmo 46:1, a revista atualizada diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ó a promessa: socorro bem presente na tribulação. Olha como encaixa com o que nós lemos no início: socorro bem presente na tribulação, e ela me consola na minha aflição. Irmão, apóstolos, pastores, irmãos que estão aqui, a promessa de Deus segue vigente sobre nós. Quando eu olho assim para quadros de dificuldades, eu estou tentando me disciplinar nisso, não é de hoje, tá? Eu também falho nessas coisas, irmãos. A gente sofre de um ataque de cabecionite. Quem já sofreu desse ataque de cabecionite? A gente é meio cabeção de vez em quando. É cabecionite, isso é, a ciência explica isso. Segundo o filósofo Josué França, cabecionite é quando a sua cabeça se torna grande, né? É tão grande que quando você sonha, o sonho dura 8 temporadas. Então, a gente sofre de cabecionite. Então eu também sofro de cabecionite. Mas quando eu me deparo com situações de dificuldades que vêm sobre mim, o que eu estou tentando fazer? Eu estou te dando um conselho. Estou te dando uma dica daquilo que eu estou fazendo na minha vida. Veio uma dificuldade, como veio sobre minha mãe, eu estou me posicionando a mim. Em vez de me lembrar do que eu não tenho, eu me lembro do que eu já tenho e está à minha disposição
que é a palavra do Senhor sobre minha vida, que é a promessa do Senhor sobre mim. Virá alguma luta essa semana sobre você? Pode ser que sim. Quando ela chegar, primeira coisa, lembre-se da promessa que Deus tem sobre você. E louve ao Senhor. Quem aqui já orou, já jejuou, já deu 7 voltas, e parece que o quadro não mudou e continua a mesma coisa? Já aconteceu com você? Comigo já. Pode levantar a mão, meu. Fica com vergonha não. Sabe por quê? Não estou aqui, é porque você não comprou os produtos da ômega 3 lá, daquela mulher. Não, não é isso não. Faltou sim um ingrediente. Quando você orou por algo, jejuou por algo, já se levantou, expulsou, deu 7 votos, e não mudou, está faltando mais uma linguagem aí. É essa onde Deus habita. É o louvor. É o louvor. Orou e parece que a coisa não mudou. Irmão, não sei onde você tem uma playlist fácil lá. Liga a TV lá no YouTube lá, pega uma playlist lá, pega canções lá, tala um volumão lá e deixa a sua casa ser permeada por louvor. Encha a tua casa de adoração. Sabe? Ou então, sai dizendo: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor prometeu que nunca me deixará, o Senhor está comigo, eu te amo, Senhor, o Senhor é Deus poderoso, nada poderá me vencer, nada poderá me deter, havendo o Senhor prometido, cumprirá cada uma das suas promessas, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus de fortaleza, o Senhor é o Deus guerreiro, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, o Senhor é o Deus forte, é o Pai da eternidade, o Senhor é o príncipe da paz, e vai enchendo de louvor, vai enchendo de louvor, vai enchendo de louvor, irmão, e Ele habita no meio dos louvores. É nesse momento que Ele começa a guerrear por você. É nesse momento que Ele começa a pelejar por você. É nesse momento que Ele falou isso para Josias: abaixa a espada e levanta o louvor. É nessa hora que a gente tem que levantar louvor, irmão. É naquela hora que você menos está mais... Eu estou a fim de xingar. Eu estava domingo passado numa igreja batista lá na minha região lá. E aí eu falei para os irmãos: vamos fazer uma coisa? A partir de amanhã, dia 20, para ficar o número redondo, do dia 20 até o dia 31, vamos fazer uma coisa? Eles: vamos, pastor, o quê? Amanhã, a partir de amanhã, vai vir uma luta, alguém vai pisar no teu pé, vai vir um negócio, ninguém fez o que prometeu para você. Em vez de você levantar a voz e xingar, louve o Senhor. Era por irmão, marcou com você às 5 da tarde, ele chegou às 8 da noite. Louve ao Senhor. Você fritando bife acebolado, Cabo Gás. Quem já passou por isso? Você prepara, eu esses dias preparei o café, o bule, tudo, né? Aí tudo, peguei o filtro branquinho lá, pof, coloquei a água já dançando lá no negócio, já dançando lá. Aí quando eu fui pegar o pote de pó, tinha pó, acabou o pó. Quem já perdeu dinheiro, não minta. Quem já perdeu o seu dinheiro? Você xinga, né? Seu burro, seu não sei o quê, perdeu meu dinheiro. E quando é você fica todo mansinho, leve, suave, né? Porque eu perdi, foi um acidente. O outro é um descabeçado, não presta atenção. Mas não, foi acidente não, incidente, isso acontece. Sabe, irmão, eu estou tentando essa semana. Aconteceu coisas que eu poderia, sabe, reclamar. Senhor, eu lancei o desafio, eu sou o primeiro. Obrigado, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. E mesmo que no momento, e tem a correção também, mesmo que no momento eu até pensei, ou até comentei algo que não estava legal, que eu não gostei,
Passa alguns minutos que eu me lembrei, Senhor, me perdoe, eu quero que o Senhor apague isso, eu quero levantar sobre isso a minha voz de louvor. Porque eu tenho promessa, você tem promessa. Eu não sei quais promessas ainda não se cumpriram na sua vida, mas sabe, Cafu, sabe, Denise, esse é um ano que Deus vai derramar muitas promessas sobre vocês. Esse é um ano que Deus vai liberar muitas coisas que ficaram paralisadas, que ficaram, sabe, sem acessibilidade, sabe? Talvez um e outro, talvez você vai ver algo se cumprindo, talvez você não vai se lembrar, mas o Cafu vai se lembrar, puxa vida, peraí, é algo que há 10 anos atrás foi dito, e agora está se cumprindo. Um vai lembrar o outro, não é o que está acontecendo agora, é algo que Deus já havia prometido. Esse é um ano de liberações, levante a sua mão, porque esse é um ano de liberações de promessas. Esse é um ano que você vai entrar na promessa do Senhor. Esse é um ano que a promessa vai visitar a tua vida, a tua casa. Esse é um ano que você vai olhar e vai dizer assim, era impossível se não fosse a mão do Senhor. Sabe o salmo que diz, se não for ao Senhor Israel quem o diga? Você vai dizer, se não for ao Senhor, se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Esse ano você vai computar promessas, escreva se você quiser, grava se você quiser. Olha, irmão, você vai se deleitar em promessas que você tem do Senhor. Sabe, eu vejo pessoas aqui que esse ano vão fechar o seu contrato da sua casa, seu apartamento, e você vai dizer assim, foi o Senhor. Foi o Senhor, sabe, mas não haveria condições de poder fazer, sabe, aquela festa dos sonhos, aquele casamento dos sonhos, mas o Senhor não deixará que lágrimas caiam no sentido de que não deu certo, pelo contrário, lágrimas de que se não fosse o Senhor, realmente não teria acontecido. Se não fosse o Senhor, não teria acontecido. Deus levantará, irmão, eu posso dizer para você, Deus levantará do norte, do sul, do leste, do oeste, sabe, vai mover o céu, vai mover pessoas desconhecidas. Você sabe o que a palavra diz? A palavra do Senhor fala assim que aquele que agrada ao Senhor, Eclesiastes capítulo 2, verso 26, fala assim, aquele que agrada ao Senhor, Ele dá sabedoria, riqueza e prosperidade. Mas ao que não agrada, Ele dá trabalho. Tem uma versão que fala ao ímpio. Ao que é ímpio, ao que não agrada, Ele dá trabalho para que o ímpio, ou que não agrada, junte, amontoe e entregue na mão daquele que agrada. A pergunta que fica é, em que posição eu estou? Daquele que agrada ou daquele que não agrada? Por isso que o Salmo fala, agrada-te do Senhor teu Deus. O que agrada-te? Faça Deus ficar livre, ficar feliz com você. Então, como que Deus fica feliz com você? Quando eu reconheço a minha pequenez e a grandeza dele e me submeto. Quando eu falo assim, Senhor, se eu botar minha mão aqui eu vou estragar tudo, mas se o Senhor colocar a mão do Senhor, o negócio será diferente. Esse será o ano, levante a sua mão. Esse será o ano, 2025 será uma marca na tua vida. Virá luta, irmão. Não tô abolindo você de dificuldades, não, vai vir. Mas também vai vir promessas. Sabe, a gente costuma dizer assim, viu, querida? A gente costuma dizer assim, mas a luta está se levantando, a dor está se levantando, o fulano se levantando, o problema se levantando. Mas Deus manda te dizer para você também, se lembre que em meio a tudo isso que está se levantando, o Senhor também está se levantando. E a palavra do Senhor fala em Salmo 68, levanta-te, Senhor, e sejam dissipados todos os teus inimigos, que fujam da tua presença aqueles que te aborrecem. Salmo 68 diz isso. Então é um ano de promessa, é um tempo de promessa. Agora, se você ficar aí, não sei, vai acontecer com o vizinho, não vai acontecer comigo, se não aconteceu até agora, então fica nesse marasmo seu, porque quem confiar no Senhor vai sair voando. Agora, quem quiser ficar nessa vidinha de reclamação, porque para mim, porque isso, aquilo, porque a minha casa, essa é a vida de murmuração. É exatamente isso que o diabo quer que você faça. Mas aquilo que Deus quer que você faça Senhor, está difícil, mas eu te louvo.
Senhor, está complicado, mas eu te reconheço. Senhor, acabei de tomar um prejuízo aqui, mas eu louvo o teu nome, porque em tudo o Senhor está comigo. O Senhor prometeu que nunca me deixaria, que jamais me abandonaria. Senhor, mais tem o Senhor para me dar do que o diabo para roubar. Então eu me rendo ao teu querer. Irmão, isso é fé. Isso é cristianismo. Isso é cristão. Porque eu estou vendo um monte de gente aí, sabe? Não estou falando dos que passam e muitas vezes... deixa eu me fazer claro, entendido aqui. Onde eu quero chegar com isso? Eu não tenho problemas. Eu não tenho problemas com certos questionamentos que nós fazemos com Deus. Eu não creio que Deus se fique zangado, se zanga quando eu pergunto para Ele determinados porquês da minha vida. Nós fomos ensinados, a minha geração foi ensinada de que não, para Deus não se pergunta por quê, senão para quê. Senhor, não, para quê? Qual é a... Não, irmão, tem dia que eu chego na presença de Deus e falo, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Eu preciso que o Senhor me fale, eu preciso que o Senhor me responda. E não é esse tipo de vida, de falar com o Senhor, de querer entender. É aquela reclamação barata, onde você exalta Satanás e diminui o nosso Deus. Onde você é genérico, não é você que está aqui não. Onde nós diminuímos, aumentamos a nossa voz de murmúrio, de reclamação, e diminuímos o nosso som, a nossa voz de louvor. Essa noite o Senhor está dizendo para você, levante o teu louvor, porque as promessas estão vigentes sobre você, porque as promessas estão sobre você. O que vai fazer você acessar a promessa é o quanto de rendição, é o quanto de louvor, é o quanto você crer que o Senhor é poderoso para mudar sorte, para transformar corações, para fazer o impossível acontecer. Quantos podem dizer amém? Virá sobre você. Virá sobre você. Termino. Deus é suficiente. A promessa dele é suficiente quando você se sente insuficiente. A promessa de Deus é ilimitada quando você se sente limitado. A promessa de Deus é força quando você se sente fraco. A promessa de Deus para mim e para você, ela é alegria quando eu me sinto triste. Essa noite, a promessa do Senhor está sobre você. Simples essa palavra. Simples, entretanto, necessária. Pode ser que alguém esteja aqui dizendo assim, mas é óbvio que a promessa está sobre mim. Pois é, mas o óbvio tem que ser pregado também. O óbvio tem que ser dito também. O óbvio tem que ser falado também. Porque pode ser que o seu grau de crescimento, de entendimento, não seja o mesmo da pessoa que está do seu lado. Pode ser que tenha pessoas aqui que necessitam ouvir essa palavra. Se para você que ouviu essa palavra não tanto faz como fez, ótimo. Volte do mesmo jeito para a tua casa. Mas se para você ela vai produzir frutos tremendos, volte diferente para a tua casa. Você pode se pôr de pé. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Processos são importantes. Ser processado, né? Não é do ponto de vista jurídico. Passar por processos. Nós temos olha só o que a palavra fala. Para terminar aqui e orar por você. Salmo 119, 71 fala: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Por essa razão, 1 Tessalonicenses 5,16 está sobre mim e sobre você. Em tudo dai graças. Porque essa é o quê? A vontade do Senhor para nós. Tá, como que nós vamos terminar aqui? Antes de passar para o pastor Cafu ou para o apóstolo, eu não sei. Eu gostaria de dar 10 segundos para você lembrar da dificuldade que está te cercando, ou das dificuldades que te cercam. Gostaria que você lembrasse. Tenta lembrar de uma.
Eu sei. Eu tenho duas. Importantes, importantíssimo. Uma me abre portas para várias nações e eu preciso visitar alguns países esse ano. Que é meu visto americano. Então, essa é uma luta. Essa é uma guerra. Mas eu recebi palavras de profetas. Então, confiando no Senhor, eu glorifico o nome dele. Então, quando eu me lembro de alguma luta, de alguma dificuldade, de uma situação que a meu ver, é um gigante, é um Golias na minha vida, eu me lembro da promessa que o Senhor prometeu que estaria comigo todo dia. Então, qual é a luta que você tem? Qual é a dificuldade que você tem? Não quero que você lembre da dificuldade para ficar estacionado nela. Não, eu quero que você lembre de uma, ou de duas, ou de tantas. O quanto der tempo para você. Vou contar até 10, eu vou liberar você agora para lembrar das lutas agora. Primeiro lugar, 1, 2, 3, vai, lembre. Quais são as lutas? Quais são as dificuldades? É financeiro? É saúde? O que você precisa? Precisa tocar em alguém? Precisa, enfim, é um diagnóstico médico? Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Vai lá, vai lembrando. Isso é fé, irmão. Isso é fé, isso é para louco. Isso é para quem crê em Deus. Que o homem natural aí fora não crê em nada disso. Mas a gente que anda no sobrenatural, a gente crê. Ok, lembrou? Lembrou? Tá. Agora você vai lembrar de promessas que o Senhor deixou na palavra dele para você. Você pode até falar assim, ai pastor, mas eu me esqueci de algumas. Tá, eu vou te dar uma para você. Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Tá, Mateus 28, 20. Ele também prometeu lá em Hebreus 13, 5. Nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Ele prometeu para você lá em Isaías 41, 13. Nunca soltarei a tua mão. Ele prometeu para você em Mateus 7, 8. Abrirei a porta para você. Ele prometeu em Deuteronômio 3, 22. Ele prometeu que lutará por você. Salmos 23, 1. Ele prometeu que é o teu pastor e que nada te faltará. Então, estou te recordando algumas promessas. Pode ser que você tenha esquecido. Ele prometeu em Isaías 49, 29. Te dará força quando você se sentir cansado. E por fim, são tantas aqui. Ele prometeu também, se você buscá-lo, ele virá. Oséias 10, 12, 10 diz isso. Então, lembrou das lutas? Lembrei. Lembrou das dificuldades? Lembrei. Lembre agora das promessas e começa a aplicar a promessa em cima dessas lutas que você lembrou. Vai. Agora é com você, irmão. Poderia fazer isso por você? Poderia, mas é você. A fé, o milagre pode ser agora, mas a fé tem que ser tua. A fé é tua, vai lembrando. Não tem música, não tem nada, porque é racional mesmo, irmão. A gente é muito movido com acordes bonitos, música bonita. Não tem música, não. Agora é racional, agora é fé. Agora é você diante do inimigo tendo que tomar uma decisão. Tome a decisão. Lembrou da dificuldade? Agora eu lembro que o Senhor é o Deus dos recursos. Irmãos, para aquilo que eu preciso, Ele é o Deus dos recursos. Então eu sei que Ele prometeu que liberaria sobre mim recursos. Então eu tenho recursos. Então eu já tenho. Então começa a lembrar agora das promessas e começa a aplicar a promessa em cima da dificuldade. Em cima da dificuldade, começa a lembrar da promessa e começa agora a pesar, a achatar a luta aí que está do seu lado. Você vai achatar com o peso da promessa de Deus sobre a tua vida. O peso da promessa de Deus sobre a tua vida. Você está achatando literalmente, você está diminuindo literalmente o tamanho desse gigante. O peso da promessa do Senhor está achatando todo o grau, toda a dificuldade, toda a situação complicada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome, Ele está movendo aqui, irmãos, algo está acontecendo aqui,